Boa noite. Mais uma vez nos reunindo para falar a respeito do amor de Deus e continuar o nosso estudo a respeito de orar como Cristo. Então vamos fazer um louvor e assim nós começamos o nosso estudo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Graças a Deus por nós poder mais uma vez estar aqui e poder falar a respeito desse amor maravilhoso, né? Desse Deus tremendo. Continuando o nosso estudo, nós estamos em Mateus 6, versículo 13, né? Nós começamos o versículo 13 da semana passada e hoje nós vamos encerrar. Provavelmente hoje nós encerramos esse estudo, né? Então, no versículo 6, 13, o início dele diz assim: não nos deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos de todo mal. Foi isso que nós falamos um pouquinho semana passada, falamos a respeito sobre as tentações, as quais sobrevêm sobre nós, e muitas vezes, foi falado a semana passada, que muitas vezes dessas tentações, a maioria delas, são provocadas por nós mesmos. Nós damos espaço para o inimigo tocar na nossa vida, nós damos espaço para o inimigo operar, colocar, mas nós somos, como a palavra de Deus diz para nós, que nós somos atraídos e engodados pelas coisas do mundo, né? E isso que nós vemos. E quando ela diz para nós, livra-nos do mal, o mal ele encontra-se dentro da gente. O maior mal, a maior dificuldade que nós encontramos é em nós mesmos. E ontem eu estava vendo um filme que fazia bastante tempo que eu não via. Eu acho que na realidade eu nunca tinha visto aquele filme, A Cabana. Nós já tínhamos lido o livro, mas não tinha visto o filme ainda. E ali nós vendo o filme, nós vimos que um dos piores momentos, uma das piores coisas na vida da gente é o julgar, né? Porque nós passamos a vida inteira julgando, nos versículos anteriores que fala para nós que nós devemos perdoar, assim como nós temos sido perdoados. E na realidade nós não temos perdoado as pessoas como a gente quer ser perdoado. Nós não temos feito as coisas como a gente quer que as pessoas façam para nós. Geralmente nós temos dois pesos e duas medidas, né? A medida, as coisas que são
a meu favor, eu quero que elas sejam brandas, e as coisas que são contra os outros, eu quero que elas sejam cobradas com justiça, né? E quando a palavra de Deus diz para nós que nós devemos ser justos, é isso que ela está dizendo para nós. Não existe eu, não existe os meus filhos, não existe a minha igreja, não existe o meu trabalho, todos somos iguais perante Deus. A palavra de Deus diz que não existe, que Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos iguais perante Deus. Deus nos olha com os mesmos olhos. Aí diz assim, mas por que tem umas pessoas que são parece que são mais abençoadas que as outras, né? Porque Deus, mesmo não fazendo acepção de pessoas, Ele faz acepção de atos, né? Conforme nós agimos, não que ele seja mais bonzinho para quem é melhor, não, de forma alguma, mas a palavra de Deus diz para nós que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se a nossa vida é um pouco mais serena do que a vida de uma outra pessoa, é porque nós plantamos coisas menos perigosas, né? Eu costumo brincar com as pessoas e dizer assim, se a gente plantar pepino, jamais a gente vai colher flor. Se a gente plantar abóbora, jamais a gente vai colher laranja. Nós temos que plantar aquilo que nós queremos colher. Então, assim, o que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito pelas pessoas que estão na nossa volta? Porque tudo aquilo que nós fizermos, nós receberemos. Essa é a promessa. A lei da semeadura é essa: se tu plantar, tu vai colher; se tu não plantar, tu não vai colher. Então, quando a palavra de Deus diz para nós que não nos deixe cair em tentação, na realidade, nós temos que cuidar da nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de aonde nós estamos indo, porque jamais nós seremos tentados se nós estivermos correndo de uma maneira correta. Agora, se nós estivermos fazendo qualquer coisa de acordo com a vontade do mundo, é lógico que nós vamos ser tentados. Eu não sei qual que é o problema, qual é a dificuldade que as pessoas têm na vida. Cada um tem a sua dificuldade e o seu grau de dificuldade, né? Então, aquilo que naquela parte da vida a qual nós temos dificuldade, nós não podemos tentar a Deus. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser sábios e prudentes. Ou seja, se eu tenho dificuldade para algum tipo de coisa, eu não posso estar tentando a Deus naquele ponto, né? Vamos dizer, se a pessoa tem problema com bebida, por que ela vai estar no lugar onde tem bebida à vontade? Se ela não for para esse lugar, a probabilidade dela cair é muito baixa. Agora, no momento que ela ir para aquele lugar, e ela diz assim, não, mas o Espírito Santo está junto comigo e eu vou ter força. Paulo diz em Romanos 7, que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque o mal está dentro de mim, a tentação está dentro de mim, o pecado de Adão está dentro de mim. Então eu preciso, com todas as minhas forças, lutar contra os desejos carnais, porque eu só caio quando eu sou atraído e engodado pelas minhas próprias concupiscências. Eu não vou cair jamais em alguma coisa que eu não goste. Vamos supor uma pessoa que nunca fumou na vida, se ela entrar num lugar onde tenha 50 pessoas fumando, ela vai chegar e vai se sentir mal dentro daquele local, porque aquilo não vai trazer atração nenhuma para ela. Agora, se a pessoa já é um fumante, ela vai se sentir atraído por aquilo. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente ora para Deus e pede para Deus, Senhor, me dá força, não deixe eu ser tentado, eu tenho que ser prudente e inteligente para não ir no local aos quais tem a probabilidade de eu cair. Então eu devo ter esse pensamento. E a semana passada nós conversando também, que aí no fim, quando terminou o culto, nós fizemos uma reunião, começamos a conversar um pouco, a reunião social, né? Nós começamos a conversar um pouco com o pessoal, e o pessoal um pouco me falou a respeito de quando a gente fala que nós temos que ajudar as pessoas, que nós temos que ajudar a pessoa que está necessitada, e eu acho que de repente eu deixei alguma coisa tipo uma obrigação de ajudar as pessoas. Nós não temos obrigação de ajudar as pessoas, porque nós não sabemos por que a pessoa está passando por aquela dificuldade. Por isso que é muito interessante quando a gente vai falar a respeito da palavra de Deus,
nós não pegamos um texto fora do contexto e não pegamos a Bíblia, tu interpreta com a própria Bíblia. Então, quando a pessoa está passando necessidade e eu preciso ajudar ela, não é isso. Quando uma pessoa está passando necessidade, não necessariamente eu tenha que ajudar aquela pessoa, porque muitas vezes aquela dificuldade, aquele problema que ela está passando naquele momento, é alguma repreensão de Deus, é Deus querendo mostrar para ela alguma coisa. Então, se a gente for lá e fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, isso pode estar atrapalhando. Por isso que lá no início, quando a gente começa a orar o Pai Nosso, a gente diz: santificado seja teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, sempre que nós for fazer alguma coisa para alguém, nós temos que ter a plena consciência e ciência de que isso que nós estamos fazendo é de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que orar para Deus e pedir para Deus: Senhor, é isso que tu quer que eu faça? Senhor, me dirige nos meus caminhos. Assim, da mesma forma que nós oramos para Deus e pedimos: Senhor, livra-me das tentações, me dá força para que eu consiga vencer tudo isso, nós temos que estar orando para Deus e pedindo: Senhor, me mostra a forma a qual eu tenho que agir com cada pessoa. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus, nós temos que clamar para que Deus se mostre para nós, a ponto de nós sabermos o que Ele quer e entendermos qual é a situação a qual as pessoas estão passando. Nós temos que orar para Deus e pedir que Deus nos dê discernimento para que nós façamos as coisas de acordo com a vontade dEle. Porque muitas vezes, como eu estou falando, as pessoas estão passando por dificuldade, as pessoas estão passando por problemas, não só por as suas tentações, mas porque Deus assim o permitiu. A bondade permissiva de Deus permite que a pessoa passe por aquele problema, aquela dificuldade, para que ela cresça. Por isso que diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins que passam na vida da gente. Estamos desempregados no momento, estamos passando por uma necessidade. Nós vemos na vida de Jó, né? Que quando Jó passa por toda aquela tribulação e os amigos dele chegam para ele e dizem assim, o pensamento deles naquela época, e hoje é muito parecido o pensamento, que quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, ela está passando por algum problema, é porque ela está em pecado, ou porque ela está em algum erro. Não necessariamente isso. Nós não sabemos o porquê daquele problema, daquela dificuldade. Por isso que nós, tendo intimidade com Deus, no momento em que nós temos o reino de Deus implementado na nossa vida, e nós fazemos tudo de acordo com a vontade dEle, nós deixamos de viver uma vida mentirosa, nós começamos a entender o porquê que as coisas estão acontecendo na nossa vida e na vida dos outros também. E nós sabemos quando a pessoa estiver passando por alguma necessidade que é da vontade de Deus, nós vamos lá e vamos apoiar ela espiritualmente, não necessariamente fisicamente, ou até dando alimento, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, porque isso é um momento que ela precisa passar. Então, por isso que Paulo diz assim: em tudo nós devemos ser graça. Nós devemos ser graça ser gratos a Deus, tanto quando está sobrepujando na nossa mesa, ou quando está faltando na nossa mesa, porque tudo é para o bem. Então nós temos que aprender. Então, quando nós orarmos para Deus, nós temos que clamar dessa forma, pedindo: Senhor, livra-me de toda a tentação. Então me ajuda, Senhor, a eu entender o porquê que as coisas estão acontecendo na minha vida, o porquê que as tentações estão. Se eu estou lutando completamente contra os meus desejos carnais, se eu estou fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, se eu tenho o reino de Deus implementado na minha vida e obedeço Ele de olhos fechados, olhos vendados, eu creio em Deus a tal ponto que se Ele mandar eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer. As coisas que estão acontecendo na minha vida é para o meu bem. Eu tenho que confiar nisso, porque a palavra diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam de acordo com seus preceitos. Ou seja, se eu estou fazendo a vontade de Deus e coisas ruins estão acontecendo, porque isso é o melhor para mim, Deus assim o quer, e eu sou grato a Deus por isso. Eu devo ser grato e agradecer. Em tudo dai graças, é o que a palavra de Deus diz para nós. E quando ela fala para nós que nós devemos
nos afastar de todo mal, é isso exatamente, é nós lutar contra o nosso ego, é nós lutar contra os nossos desejos, é nós lutar contra as coisas que trazem satisfação pessoal nossa, porque no momento que nós implementamos o reino de Deus no nosso viver, nós não queremos mais viver para o nosso reino. Eu não quero mais viver para minha satisfação. Eu não quero, eu trabalho não para que eu viva uma vida de conforto e tranquilidade, mas eu trabalho para que Deus seja glorificado na minha vida. Hoje de manhã nós vemos nós fomos visitar a PIB, e vendo isso, nós entendemos um pouco mais que a nossa vida é viver a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, sendo essa muitas vezes contra o nosso querer. Por exemplo, pessoas, David Livingstone, ele era noivo de uma menina que era filha do pastor da igreja local ao qual ele convivia, e ele estava próximo de casar com ela, e no momento que ele casasse com ela, e na falta do pai dela, ele assumiria a igreja, ele ficaria uma das pessoas mais importantes naquele lugar. E Deus tocou profundamente no coração dele que ele deveria fazer a obra de Deus, que ele deveria ir para o lugar onde Deus mandou ele para ir levar o evangelho de Deus. E ele saiu dali e falou para o pastor e disse: eu vou fazer missão, eu vou para a África e vou pregar o evangelho lá. E aí o pastor disse: cara, tu tá louco, tu tem uma vida formada aqui, tu tem uma vida que tu ganha o teu salário, e aí quando sair da igreja tu vai assumir, tu vai ficar responsável, tu vai ter uma vida boa, e aí tu vai sair daqui para ir lá perigando ser comido por índios canibais, e tu vai arriscar a tua vida. Ele disse assim: qual a diferença de eu ser comido por animais ou ser comido por vermes? Eu vou ser comido igual, e Deus está me chamando para eu ir lá fazer o evangelho. Ele abriu mão do conforto dele, e quando ele falece ajoelhado. A história conta que ele morre ajoelhado na beira da cama, orando para Deus, clamando para Deus, para que Deus operasse cada vez mais naquele local onde ele estava. Então, no momento que nós abrimos mão dos nossos desejos para fazer a vontade de Deus, isso que a palavra está dizendo para nós, que Deus vai nos livrar das tentações e dos males, ou seja, o mal do conforto, da conformidade. Muitas vezes isso atrapalha o nosso viver, porque nós estamos tão preocupados em ganhar o pão de cada dia, nós estamos tão preocupados em viver uma vida tranquila, que nós vendemos a nossa crença. Ou seja, para a gente ganhar um pouco mais, a gente vai fazer uma hora extra, e assim nós vamos abrir mão muitas vezes do nosso devocional, nós vamos abrir mão muitas vezes das coisas que Deus quer para o nosso viver. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Isso é lutar contra o mal, isso é se afastar das tentações, é lutar contra os nossos desejos e fazer a vontade do Pai realmente. É isso que essa palavra quer dizer para nós, quando ela diz que nós devemos lutar contra, orar para Deus e pedir para que Ele livre das nossas tentações. Mas para que Deus nos livre das nossas tentações, nós temos que confessar elas perante Deus e dizer: Senhor, eu sou fraco em tal ponto. Tu te conhece, tu sabe quais os problemas e as dificuldades as quais tem na tua vida, as quais tem te trazido para o lado oposto, que tu não tem realmente se aprofundado em Deus por causa de alguma coisa. Então que nós possamos reconhecer, orar para Deus e pedir: Senhor, mostra-me, me livra de todas as tentações, mostra-me os pontos fracos que eu tenho na minha vida, para que assim eu possa lutar. Não é gratuito a nossa vitória. A nossa vitória ela é gradativa. Cada dia nós vamos vencendo um pouquinho.
Se Deus nos transformasse no momento que nós reconhecêssemos Deus como nosso único e suficiente Salvador, Deus colocasse tipo com a varinha de condão, batesse na nossa cabeça e pim, nós nos transformássemos em outra pessoa que não pecasse, nós não seríamos nós mesmos, nós seríamos robô. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, Ele nos dá a condição de cada dia nós irmos aperfeiçoando. É o que Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. E é isso que nós temos que fazer, é prosseguir para o alvo, cada dia ir vencendo uma etapa do nosso vivendo, cada dia ir vencendo um pouco das nossas dúvidas, um pouco dos nossos dilemas, um pouco das nossas necessidades, e assim nós entender que a vida foi nos dada por Cristo inteiramente gratuita, ou seja, a salvação ela é inteiramente gratuita, nós não pagamos nada por isso, mas nós temos que lutar pela nossa santificação. E quando a gente fala em santidade, nós estamos falando em separação, é isso que a palavra diz para nós. Então, quando a palavra diz para nós sede santos, ela está dizendo que nós devemos ser separados do mundo, nós devemos lutar contra os desejos mundanos, nós devemos lutar contra os desejos as dificuldades que estão de perto nos rodeia. E eu acho isso maravilhosa a palavra quando ele diz que nós temos que lutar contra o pecado e os problemas que estão de perto nos rodeia, que muitas vezes nós lutamos contra os nossos pecados, nós lutamos contra as coisas que estão nos derrubando, e as coisas que estão na nossa volta nos rodeando, muitas vezes nós deixamos de lado e aquilo nos atrapalha. O que é essas coisas que nos atrapalham? Por exemplo, até o nosso trabalho mesmo, né? Nós trabalhamos e damos o melhor de nós para que o nosso trabalho seja recompensado e a gente possa no final do mês receber o galardão ao qual nós merecemos, né? Mas nós lutamos com tanto afinco naquilo que nós abrimos mão das coisas principais. Nós abrimos mão muitas vezes da família, nós abrimos mão muitas vezes dos nossos filhos em prol de nós ganhar o pão de cada dia. Ou seja, em prol da gente melhorar a vida dos nossos filhos, muitas vezes nós nos afastamos dos nossos filhos. E essas são as tentações que nós temos que clamar para que Deus nos afaste. Ou seja, a tentação de nós termos uma vida melhor, muitas vezes nós querendo ganhar um pouco mais para poder melhorar a nossa vida, nós nos afastamos dos nossos entes queridos, nós nos afastamos daquelas pessoas que estão do nosso lado e nos amam. Então, quando nós clamamos para Deus para nos livrar de toda a tentação, é isso: Senhor, me livra das coisas que me tiram de perto de Ti. Me livra das coisas que me tiram de perto das pessoas que me levam para perto de Ti. Porque às vezes nós deixamos de ir na igreja, nós deixamos de ir a alguma reunião ao qual nós vamos falar de Deus em prol de nós ganharmos um pouco mais, em prol de nós recebermos um pouco mais de coisas físicas. E porque nós nos atentamos tanto em ter que muitas vezes nós deixamos de fazer que Cristo seja na nossa vida. Então, o que nos ensina essa palavra é que nós devemos levar cativo todos os nossos desejos, que no momento que nós levamos cativos os nossos desejos, nós começamos a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Alguém falou alguma coisa ali? A Josi disse: Pai, me afasta daquilo que me afasta de Ti. Exatamente isso. Essa deve ser a nossa oração. A tentação, quando ele está orando, ele está dizendo: Senhor, me afasta da tentação. A tentação, nós vemos quando o inimigo tenta Cristo lá, né? Ele diz para Cristo assim: está vendo tudo isso aqui? Tudo. Quando ele sobe no pináculo do templo, né? Ele mostra todo o horizonte para Jesus e diz: está vendo tudo isso é meu. Eu coloco tudo aos teus pés se tu prostrado me adorares. E ele diz: cara, nem só não é a riqueza que vai me trazer alguma coisa, o que me traz é a presença de Deus. Quando ele oferece o pão e diz: cara, tu não é filho de Deus, basta tu dizer para essas pedras se torne pão, e elas vão se tornar pão. Ele diz assim: mas nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus.
Então muitas vezes nós estamos tão preocupados com essas coisas que tão de perto nos rodeia, ou seja, os bens materiais, tudo que Satanás ofereceu para Cristo. A gente está tão preocupado com o pão de cada dia que nós nos esquecemos do pão da vida. Então esse é o grande problema, que quando a gente ora para Deus e quando Ele está falando de Senhor, me livra das tentações, é isso que Ele está dizendo, Ele está pedindo. Me livra, Senhor, das tentações que vão me afastar, como a Josi botou ali, né? Me afasta das coisas que me afastam de Ti. É isso que nós temos que clamar para Deus todos os dias, quando levantar de manhã e quando ir deitar na parte da noite. Senhor, me dá força para que eu possa me afastar das coisas que me afastam de Ti. Eu quero cada vez mais ter comunhão contigo e estar na Tua presença, é isso que eu desejo. Então, é isso que a palavra de Deus quer dizer para nós nesse versículo, nesse princípio de versículo, né? Então que nós possamos entender, e principalmente o que eu falei a respeito do julgar, né? Porque, como eu estava falando a respeito do filme, que aí nós vemos que nós passamos a nossa vida inteira, infelizmente, nós passamos a vida inteira julgando. Nós julgamos todas as coisas. Nós julgamos o que nós vamos comer de meio-dia, nós julgamos se a comida que nós estamos comendo é boa ou é ruim, nós julgamos as pessoas que estão do nosso lado, e o pior de tudo não é nem só o julgar, mas nós julgamos as pessoas não como conhecedores da palavra, mas nós julgamos as pessoas como, como a palavra de Tiago diz, legislador. Nós julgamos as pessoas como se nós fôssemos legislador, ou seja, nós queremos que as pessoas ajam de acordo com o que nós achamos o que é correto, e não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Quando ela diz para nós, livra-nos de todo mal, ela está pedindo, ele está clamando para que Deus livre ele dos desejos aos quais ele vai julgar as pessoas de acordo com a vontade própria, mas eu não quero mais. Aí nós olhamos lá em João 7, no versículo 24, que diz para nós, quando vocês julgarem, julgo de acordo com a reta justiça. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, que nós paremos de julgar as pessoas de acordo com a nossa crença, que nós paremos de julgar as pessoas de acordo com nossos pensamentos, que nós paremos de julgar as pessoas de acordo com aquilo que nós acreditamos que é verdade, mas que nós possamos começar a mostrar para as pessoas o que é o amor de Cristo. Não estou dizendo aqui jamais de a gente deixar as coisas passar batido, não, cada um julgue-se a si próprio, não é isso. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos, a palavra diz para nós que nós devemos ajudar a pessoa que está com cisco no olho. Aí todos dizem, mas a Lara diz que a gente primeiro deve julgar a trave que está no nosso olho. Exatamente. Ela diz que nós não devemos ajudar a pessoa que está com a trave no olho, com um cisco no olho. Mas antes de fazer isso, eu preciso me julgar. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso olhar para mim, ver como é que eu estou andando. Depois que eu estiver correto, diante da palavra de Deus, aí sim eu posso ajudar alguém. Eu só tenho que julgar alguém no momento que eu estiver com os olhos misericordiosos de Cristo, que eu estiver uma intimidade tão grande com Deus, ao ponto de que eu não julgue mais a pessoa pelo ato, que eu comece a perdoar as pessoas, e não os atos das pessoas, que essa é a grande dificuldade, que às vezes as pessoas acham que nós devemos perdoar. Tu tem que perdoar as pessoas. Eu tenho que perdoar as pessoas sim, mas eu não preciso perdoar o ato que ela fez. Se ela cometeu alguma coisa errada, eu devo perdoar ela. O ato ao qual ela fez, ela tem que ser punida por tal. E isso que a lei, nós vemos isso na lei hoje em dia, porque a lei ela vai te punir pelo aquilo que tu fez de errado. A palavra de Deus vai nos punir, e a palavra de Deus diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta de tudo que nós fizemos e nós falamos diante dele. Então, por isso que nós devemos ter um cuidado extremo, um julgar misericordioso das pessoas, não julgar as pessoas, mas julgar os atos das pessoas, ensinar elas, admoestar elas, ou seja, ensinar, ter um cuidado para que elas possam andar nos caminhos corretos. Isso que ele está falando, que quando me livra das tentações, ou seja,
tira de mim tudo que é mal e me dá condição de que quando eu olhar para uma pessoa, eu possa olhar para ela com o olhar de Cristo. Tira o primeiro homem de mim, que é Adão, e coloca em mim o segundo homem, que é Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus quer dizer aqui. Ela quer falar para a gente que livra-me, Senhor, do Adão que existe em mim, e me coloca em mim o Cristo que eu quero viver. É o que fala em João 6, né? Que nós devemos morrer a morte de Cristo para viver a ressurreição dele. Ou seja, eu preciso comer do pão, que ele fala em João 6, né? Eu preciso, desculpa, quando eu falei a respeito do morrer a morte de Cristo, é Romanos 6. E em João 6 fala para nós que nós devemos viver como Cristo viveu, fazer a vontade de Cristo, porque nenhum daqueles ao qual Deus deu para ele será perdido. Então, que nós possamos viver o mais próximo de Cristo possível, e assim nós poderemos ser livres de todas as tentações e ao mesmo tempo nós nos livrar de todo o mal que existe dentro da gente, porque nós não vamos mais viver, mas Cristo vai viver em nós. Assim eu termino essa primeira parte do versículo e nós entramos na segunda parte do versículo, né, que diz para nós assim, pois a primeira parte é: e não nos deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. E quando encerra diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguns manuscritos, para isso é só para título de curiosidade, alguns manuscritos não tem essa parte, né? Não tem esse versículozinho, essa segunda parte do versículo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas independente, não ter esses manuscritos, então muitas vezes, na realidade, a grande possibilidade desse, pois teu é o reino, o poder e a glória, não ter sido falado por Cristo, né? Que nós estamos aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte são as palavras de Cristo que Cristo pregou no Sermão do Monte. Só que esse restante de versículo não está escrito em alguns manuscritos. Por ele não estar escrito em algum manuscrito, tem-se que isso foi colocado posteriormente. Então, não necessariamente essas palavras foi Cristo que falou, né? Quando ele terminou de ler ali, que ele disse: livra-nos do mal, livra-nos das tentações. Desculpa, agora deu. Não nos deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Então, provavelmente, quando Cristo terminou essa oração, ele terminou aqui. E aí, o Mateus, no caso, aqui nesse caso, pode ter terminado e ter completado. Mas não é só nessa parte da Bíblia que nós vemos isso. Hoje de manhã, lá no estudo, nós vemos mais duas partes que falam a respeito disso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mesmo não tendo em alguns manuscritos, nós devemos olhar que, independente se Cristo falou ou se Cristo não falou sobre essas palavras, se elas foram proferidas por Cristo ou não foram proferidas por Cristo, elas têm que ser completamente verdadeiras na nossa vida, essas palavras. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso tem que ser colocado na nossa vida. Se nós voltarmos atrás, ali quando nós começamos a ler, que diz assim: santificado seja teu nome, venha o teu reino. Ou seja, o reino de Deus tem que ser, então, dele é o reino é de Deus, e nós temos que exaltar isso com todas as nossas forças e toda a nossa mente. Ela trata-se, esse versículo, essa segunda parte do versículo, ela trata-se de uma majestosa manifestação de louvor a Deus. Ou seja, é uma forma de nós santificar o nome de Deus quando nós estamos dizendo para Ele: teu é o reino, ou seja, a minha vida está nas tuas mãos. Teu é o reino, teu é o poder, tu é todo poderoso para fazer o que quiser, e a glória para sempre, ou seja, tudo que eu fizer é para a honra e para a glória do teu santo nome. Então é uma majestosa expressão de louvor a Deus. Além disso, essas palavras nos levam a uma profunda reflexão. Se nós pensarmos, por exemplo, dentro de um contexto menor, se nós pensarmos não no contexto mundial, não, no contexto espiritual, se nós pensarmos no contexto menor, se nós pensarmos como igreja, se nós pensarmos como família,
a quem que pertence o reinado de Deus na nossa vida. Quando ele diz, pois teu é o reino, a gente está dizendo a quem pertence o reino. Pertence a Deus. Se nós pensarmos em um âmbito menor, a quem pertence a igreja? A Cristo. A quem pertence a minha família? A Cristo. A quem pertence a minha vida? A Cristo. Então, quando a gente diz, pois teu é o reino, então, o reinado sobre a minha vida é tua. Isso é uma expressão maravilhosa de louvor a Deus. Lá no início ele clama que seja o teu santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. E aqui ele está dizendo, o teu reino, que venha o teu reino, né? O teu é o reino, teu é o reino, ou seja, a minha vida é tua. Eu sou servo teu, teu é o reino. Ele espiritualmente, ele mundialmente, ele dentro da minha cidade, dentro do meu bairro, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho, dentro da minha família, dentro da minha vida. Teu é o reino, ou seja, tu és o Senhor, tu é o rei de todos os reis, e tu és, além de rei de todos os reis, tu é o rei da minha vida, tu é o rei da minha família, tu é o rei dos meus filhos. Então isso é uma expressão máxima de louvor. Teu é o reino. Então, de quem é o reinado? De quem tem sido reinado na tua vida? Quando tu faz a oração e tu disser, teu é o reino, é Cristo que tem sido o reino, o rei na tua vida? Ou muitas vezes na nossa vida nós temos sido o reino? A maioria da nossa vida nós temos sido o nosso reino. Ou seja, eu trabalho para quem? Para que eu viva bem, ou seja, para satisfazer o meu ego, para satisfazer os meus desejos, para satisfazer, como a palavra de Deus diz, para satisfazer o meu ventre. É isso, infelizmente. Então, quem tem sido rei na minha vida, de quem tem sido o reino na minha vida, o reino tem sido do meu eu, do meu eu. E eu preciso retirar esse meu eu. A quem pertence o poder sobre o mundo? A quem pertence o poder sobre o meu país, sobre a minha cidade? A quem pertence o poder na minha igreja, no meu trabalho, na minha casa? A quem pertence o poder na minha vida? Eu preciso declarar, e não só declarar, mas dizer para Deus, teu é o reino, teu é o poder sobre a minha vida, o teu poder está sobre mim, ou seja, tudo que tu mandar eu farei. Tu é o meu rei, tu é o Senhor Todo-Poderoso no meu viver. O que tu mandar eu vou obedecer e vou fazendo. E a Ele, e a quem nós devemos toda a glória. A palavra de Deus diz para nós que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o poder. É a Ele que nós temos que dar todas as coisas. Tudo que fizer seja para a honra e para a glória de Deus, como fala em Coríntios 3,17, como fala em Colossenses 3,17, Coríntios 10,31, isso, agora, às vezes falha a cabeça, que quer façais, quer comais, quer bebais, seja tudo para a honra e para a glória de Deus. E a outra passagem diz, tudo que fizer, seja no agir, seja no falar, seja no pensar, seja para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, então que o reinado seja para Ele, o poder seja dele e toda a glória seja dada para Ele. É isso que, quando ele termina essa oração, tudo que ele falou desde o princípio ali, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, o teu reino seja implementado no nosso viver, o pão de cada dia, o perdão dos pecados, tudo seja para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que essa passagem quer dizer. Indiferente se foi Cristo que escreveu ou se foi Mateus que escreveu, esta é uma obra de exaltação a esse Deus Todo-Poderoso, e por isso nós devemos fazer. E aqui, nós, para concluir essa série de 11 estudos que nós tivemos, nós queremos só fazer um aparato geral para que assim nós possamos terminar e finalmente terminar essa série de estudos, né? Como eu falei, a semana que vem eu acho que eu vou falar a respeito de Daniel 6, que fala lá do Daniel na cova dos leões, né?
eu quero expor esse capítulo, mas eu vou fazer uma exposição rápida, não vai ser uma exposição que nem aqui. Eu quero em uma hora ali, no período do culto, eu expor todo Daniel 6, falar desde o início até o fim o que ele está falando ali. Então, para nós ter a conclusão do que nós falamos nesses 11 últimos domingos, né? O que é o horário? E aí nós conseguimos entender, como eu falei para vocês, que esse estudo que eu estou fazendo para vocês de repente, se vocês entrar na internet ali e colocar lá, vocês encontram esse estudinho, que é um estudo de uma página, 2 páginas, que diz que 7 pontos ao qual te levam a não orar o Pai Nosso. E eu expus aqui o porquê, a grande dificuldade que é de nós orar o Pai Nosso. Se nós voltar esses 10 estudos, esses 11 estudos com hoje, nós olhar o quão é difícil nós colocar tudo em prática no nosso viver, como é difícil a gente santificar o nome de Deus, como é difícil nós implementar o reino dele no nosso viver, como é difícil nós fazer que a vontade dele seja colocada na nossa vida. Mas daí ele diz para nós que quando a gente orar, é isso na realidade que é o mais importante a gente entender. O mais importante de tudo, que a nossa oração não seja para que os homens vejam, mas seja para que Deus escute. Quando a gente vem cultuar a Deus na igreja, e isso às vezes a gente chega na igreja, ou a gente assiste o culto em casa numa live, e a gente diz assim: nossa, hoje o culto não foi bom, eu não gostei do culto. Mas o culto não foi para nós. A gente não tem que gostar do culto. Quem tem que gostar do culto é Deus. Então, quando a gente vai na igreja, quando a gente entra para dentro do nosso quarto, quando a gente faz qualquer coisa, não é para que essas coisas sejam vistas por homem, como falou lá no início, né, quando nós começamos esses 10 aulas que nós falamos a respeito. Quando você orar, não seja como os hipócritas que vão para as esquinas para aparecer para os homens, né? Mas seja em secreto, para que a gente, quando a gente orar, a gente converse com Deus. Não seja para ser visto pelos homens, mas seja para ser visto por Deus. Que Deus esteja com os ouvidos abertos e os olhos abertos para nos enxergar. Sabe o que é triste? Quando a gente vê lá em Isaías, que Deus diz assim para o povo: quando vocês multiplicam as orações de vocês, eu fecho os ouvidos, porque eu estou farto dos ajuntamentos solenes. Eu estou farto de vocês falarem da boca para fora. Vocês vêm falando pedindo coisas para mim, e as mãos de vocês estão sujas de sangue. Ou seja, como é que tu pode estar pedindo para mim que Deus abençoe o meu vizinho que está passando por necessidade, se tu não respeita a tua esposa dentro de casa, se tu não respeita os teus filhos dentro de casa, se tu não vive uma vida cristã verdadeira? Ou seja, nós precisamos estar limpos para chegarmos perante Deus. Não estou dizendo para vocês que nós temos que estar livre de pecado, porque nós nunca vamos estar livres de pecado. Nós somos pecadores e o pecado está dentro de nós, mas nós precisamos estar ao menos lutando com todas as nossas forças para vencer as dificuldades que tem no nosso viver. É isso que a palavra diz para nós. Nós temos que ter uma motivação correta das nossas orações. Então, quando nós orarmos para Deus, que as nossas mãos estejam limpas. Eu não posso estar pedindo para Deus: Senhor, abençoa o fulano de tal, e ao mesmo tempo eu estar falando mal de outra pessoa para alguém. Eu não posso estar pedindo para Deus: Senhor, abençoa o fulano de tal, e aí de repente vira as costas e estou falando mal daquele irmão. Isso recai sobre quando a palavra de Deus diz para nós que não matais, né? Não devemos matar, não matarás, que fala no Sermão do Monte mesmo, né? E às vezes a gente acha que o não matar é simplesmente eu não pegar e dar um tiro na pessoa, mas muitas vezes eu estou acabando com aquela pessoa, falando mal dele para outro, eu estou matando aquela pessoa. Então muitas vezes nossa mão está suja de sangue por nós estar falando mal de alguém. Então quando nós formos orar, nós temos que estar com a motivação correta, nós temos que estar com o nosso coração puro, e não
de forma alguma, nós estar querendo ser visto por homens, mas entregar a nossa oração a Deus. Devemos pensar bem antes de falar qualquer coisa, para saber com quem nós estamos falando. Nós temos que reconhecer que Ele é o nosso Pai Celestial, que Ele é o Ser Todo-Poderoso, que Ele é o Criador de todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra, do que é visto e do que não é visto. Nós precisamos ter consciência de que Deus é todo-poderoso. Então nós não devemos estar chegando perante Deus de qualquer forma, mas nós temos que estar preparados. Nós falamos a respeito disso. Quando a gente vai num casamento, quando a gente vai em algum lugar, nós nos preparamos para chegar naquele lugar. Nós tomamos um banho, nós colocamos perfume, nós nos arrumamos, nós nos aprontamos para chegar da melhor forma possível. Então, quando nós vamos chegar diante da presença de Deus, para falar com Deus da mesma forma, nós temos que nos preparar. Nós devemos orar pelas coisas, em primeiro lugar, as coisas referentes a Deus, mas também nós não podemos esquecer que, mesmo Ele sendo esse Ser Todo-Poderoso, Ele continua sendo o nosso Paizinho querido. Por isso que a oração começa com Pai Nosso, ou seja, está mostrando para Deus: Tu és todo-poderoso, Tu estás no céu, mas Tu é o nosso Pai, Tu é o Ser querido que nos ama e nos amou de tal maneira que derramou o sangue do Filho unigênito para nos dar a salvação. Então nós devemos, em primeiro lugar, quando nós começamos a orar, glorificar o nome dEle, santificar o nome dEle, santificado seja o Teu santo nome. Nós devemos colocar o reino, clamar que o reino dEle seja concretizado no nosso viver. Nós precisamos que o reino dEle seja implementado na nossa vida e que a vontade dEle seja feita na nossa vida como ela é feita no céu. Que ela seja feita não só na nossa vida, porque se nós dissermos que a Tua vontade seja feita na minha vida, Ele já não é mais o Pai Nosso, mas Ele é o Pai meu. Então, quando Ele está dizendo Pai Nosso, nós queremos que a vontade dEle seja refletida e seja impressa, seja colocada em todo o universo. Ou seja, eu estou preparado para levar o Teu Evangelho para toda criatura. Viu como é profundo o Pai Nosso? Quando a gente começa a orar o Pai Nosso e a gente acha que é uma coisinha tão pequena, mas ele é profundo. Ele está dizendo para nós que a vontade dEle seja feita na terra, não é da minha vida. Ele está dizendo que a Tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. E como é que a vontade dEle vai ser feita na terra? Que nós vemos quando o eunuco está falando com Filipe, ele diz para Filipe assim, Filipe pergunta para o eunuco: sabe o que tu está lendo? Ele disse: como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Como é que as pessoas vão entender de Deus se não tem pessoas que ensinem a respeito de Deus? Nós precisamos estar preparados para que o reino dEle seja implementado em todas as vidas, que a vontade dEle seja implementada em todas as vidas. De que forma? Eu levando o Evangelho a toda criatura, eu ensinando a palavra de Deus a todas as pessoas, dessa forma que vai ser concretizado essas coisas. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle, falar do nome dEle, glorificar o nome dEle para todas as pessoas. E isso precisa ser uma verdade na nossa vida, para que nós sejamos realmente regenerados pela essa convicção que nós temos. A palavra de Deus fala para nós no ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é porque antes nós vivíamos, como a palavra mesmo diz, nós vivíamos em delitos e pecados, mas agora nós fomos regenerados, nós fomos refeitos por Deus. Deus quebrou o barro, nos quebrou a nossa vida e refez novamente. Então, nós devemos orar para Deus que o nome dEle seja glorificado, e em segundo plano, aí nós vamos pedir que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Não a minha necessidade, mas as nossas necessidades, a necessidade do mundo inteiro. Por isso que nós falamos a semana passada a respeito de quando nós estamos clamando para Deus, para que Deus faça a vontade dEle na nossa vida, e a necessidade, o pão nosso de cada dia seja dado, ou seja, que nós possamos levar esse pão para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam conhecer dentro do terceiro
clamor, né? Que seja feita a tua vontade. Então, nós estejamos dispostos a satisfazer a vontade de Deus e, em segundo plano, levar a palavra de Deus para toda a criatura, para que elas conheçam o poder, a honra e a glória de Deus, para que nós sejamos realmente regenerados e tenhamos uma convicção que nós podemos dar frutos. Isso é o mais importante, porque a palavra de Deus diz para nós que Cristo vinha andando pelo caminho e ele olha para uma figueira, e a figueira não tem, a figueira está toda com folhas, com flores, mas não tem fruto. Aí Cristo quer secar a figueira, e aí uma pessoa diz para ele assim: não deixa ela, não vamos arrancar ela, primeiro vamos abrir em volta dela, vamos regar ela, vamos dar condição para ela dar fruto. Aí, se ela não der fruto, a gente arranca. E quando ela fala a respeito da videira também, que nós somos enxertos, que somos colocados no ramo central, ou seja, nós éramos galhos perdidos, e Cristo nos pegou e nos enxertou na figueira maior, na videira, né? E aí nós temos que dar fruto. Como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos se nós não estamos dando fruto? Nós precisamos dar fruto. Para quem tu tem falado de Cristo? Agora nós começamos o ano recém, né? Eu tinha um amigo meu que ele dizia assim: eu preciso, ao menos durante o ano inteiro, eu ganhar uma alma para Cristo. Essa era uma meta que ele tinha, e ele precisava ganhar uma alma para Cristo, né? Esse era o pensamento dele. E eu disse para ele: cara, eu nunca me preocupei com isso. A palavra de Deus diz para mim para eu ir por todo o mundo e levar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os. Eu preciso ir por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Eu não estou preocupado em converter alguém, eu não estou preocupado em levar alguém para Cristo, eu estou preocupado em fazer o que Deus mandou que eu fizesse, levar o Evangelho a toda criatura. Aí a parte do Espírito Santo, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso é Ele que faz, eu não preciso fazer nada disso, mas eu preciso estar constantemente levando o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Para quantas pessoas tu já falou de Cristo durante esse ano? Nós estamos hoje no dia 23? 23? 30? Nossa, já passou um mês já. Não é o último dia do mês. Para quem tu já falou de Cristo nesse ano? Para quantas pessoas tu falou de Cristo? Será que é isso que eu quero que as pessoas entendam? Eu não quero levar uma pessoa para Cristo por ano, mas eu quero falar de Cristo para o máximo de pessoa possível, seja por intermédio do WhatsApp, seja por intermédio do Facebook, seja eu lá no banco, seja eu no lugar onde eu estiver, eu falar de Cristo para as pessoas, eu falar com convicção. Eu preciso, sabe quando um vendedor, ele conhece o produto, ele se transforma em um belo vendedor, um bom vendedor, quando ele conhece o produto. Como é que nós vamos falar de Cristo se nós não conhecemos a Cristo? Nós precisamos, com todas as nossas forças, conhecer mais a Cristo e ter a convicção de que Cristo é o Salvador da minha vida, que Cristo regenerou o meu viver e me transformou. Eu já não sou mais quem eu era, mas hoje eu sou o que Cristo quer que eu sou, e por causa disso eu tenho condição de viver uma vida melhor, uma vida do lado de Cristo. Por causa disso se tornou mais fácil eu perdoar. Eu sou um perdoador, ou seja, quando a pessoa faz, é isso que nós lemos aqui hoje. Hoje não, nós lemos nesse estudo, né? Eu me tornei um perdoador porque Cristo assim o é, e se eu sou imitador de Cristo, eu sou como Ele é, eu perdoo as pessoas que falham comigo. Se alguém me bate na face direita, eu ofereço a esquerda. Isso é bastante interessante também. Se vocês quiserem saber a respeito disso, isso também está no Sermão do Monte. Entra no YouTube ali que vocês vão ver. Quando a palavra de Deus diz que quando alguém te bate na face direita, a face direita é essa aqui, né? No meu lado, né? No meu lado direito, que é assim. Para alguém bater na minha face direita, ela não vai me bater. Se eu der um tapa em alguém, eu não vou bater na face direita, eu vou bater na face esquerda.
Por quê? Por causa que a minha mão direita vai bater na face esquerda da pessoa. Para eu bater na face direita dela, eu não vou estar batendo, eu vou estar dando com as costas da mão. E quando a gente bate com as costas da mão da pessoa, está ensinando para nós que nós estamos dizendo para a pessoa que ela estou desafiando a pessoa. Então, eu não estou batendo, eu não estou agredindo. Então, quando a palavra está falando para nós, quando alguém te bater na face direita, ela não está dizendo que a pessoa está te agredindo, mas ela está dizendo que a pessoa está te desafiando. Então, quando a pessoa vir fazer alguma coisa te desafiando, que tu possa desafiar no sentido de falar a respeito da palavra de Deus, né? Que nós sejamos amorosos, que nós sejamos cuidadosos com isso. A palavra de Deus jamais está dizendo para que nós não nos defendamos das coisas que estão acontecendo de ruim na nossa vida. Se entrar alguém na casa da gente e querer fazer algum mal para a nossa família, nós temos todos o direito de nos defender. Não é disso que a palavra está falando. Mas quando alguém vir te agredir verbalmente, quando alguém vir falar a respeito da tua fé, disso, nós devemos mostrar o amor de Deus para as pessoas. E nós temos que ter dentro de nós essa facilidade de perdoar, porque assim como nós perdoamos, nós seremos perdoados. É isso que fala a palavra de Deus. Para que nós sejamos livres de todo mal. É isso, para isso que nós fazemos a nossa oração. E que nós tenhamos uma comunhão com o nosso Pai Celestial, que essa comunhão não seja interrompida por nada. Ou seja, que nós não tenhamos as nossas mãos sujas de sangue, que nós não abrimos a nossa boca para estar falando mal das pessoas. Quando nós abrir a nossa boca, as nossas palavras sejam para edificação das pessoas. Quando nós abrir a nossa boca, seja para elogiar as pessoas. Quando nós abrir a nossa boca, seja para falar bem das pessoas, seja para falar bem de Deus. Quando nós abrir a nossa boca, seja para a honra e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente terminar a nossa oração, seja uma expressão de louvor ao nosso Deus, como Ele fez aqui. Pois teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Então, que a nossa oração seja dessa forma, uma oração que engrandeça o nome de Deus, uma oração que faça com que Deus seja glorificado no nosso viver, seja santificado, que o reino dele seja implementado no nosso viver, que a vontade dele seja colocada em primeiro lugar no nosso viver, que quando a gente for orar e pedir o pão, que o pão não seja só para nós, mas seja para toda a humanidade, que quando nós orarmos a Deus, nós clamemos não só pelas nossas necessidades fisiológicas, mas pelas necessidades de todas as pessoas, que nós estejamos dispostos a perdoar todas as pessoas da nossa volta, de uma forma tamanha a qual Cristo nos perdoou, que nós estejamos dispostos a fazer a vontade de Deus em todos os momentos do nosso vivimento, que nós possamos entender que o Pai é nosso e não somente meu, que Ele é todo poderoso, que Ele está acima de nós, que Ele está no reino dos céus, que nós possamos entender o quão maravilhoso e grande é esse ser todo poderoso ao qual nós servimos, e que nós possamos dar toda a honra, toda a glória e todo o poder para Ele, desde agora e para todo sempre. Amém. É isso que essa oração do Pai Nosso diz para nós. Tivemos 11 horas para explicar. Então, meus queridos, amados irmãos, que nós possamos colocar em prática isso. Eu sei que é difícil de nós entendermos todas essas coisas, mas para isso que fica gravado na nossa página do YouTube lá. Vai lá e pega de novo. Eu quero entender o que é ser santificado, seja o teu nome. Vai lá e pega essa mensagem e te delicia. Ouve o que ele está falando. Quando a palavra fala a respeito do perdão, vai lá e ouve sobre o perdão. Não tem só uma pregação a respeito do perdão. E tem uma pregação que eu fiz também, se vocês quiserem entrar lá e ver. Você é o que você vê. Nós temos que, às vezes, nós olhamos para nós e não nos achamos suficientemente bom para que Deus tenha tido misericórdia de nós. E realmente nós não somos bons para que Deus olhe para nós, mas Ele nos salvou inteiramente gratuito. Uma salvação
completamente de graça. Ele fez tudo por nós. Nós não precisamos fazer nada, foi tudo Ele. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos ter a santificação, que isso é a nossa luta para o resto da nossa vida, para um dia nós chegarmos à presença de Deus e falar da mesma forma que Paulo falou: combati no momento que nós morrer. Já pensou? Nós poder chegar no nosso leito de morte e dizer para a pessoa que está junto conosco, dizer assim: combati o bom combate, venci a fé, estou preparado para viver agora do lado de Cristo. Que nós possamos de verdade ter condição de falar isso no nosso leito de morte, que nós não estejamos preocupados com o que vai ser lá do outro lado. Não estou nem um pouco preocupado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a salvação independe de mim, mas a santificação depende completamente de mim. É isso que nós temos que entender. A salvação depende de Cristo, mas a santificação depende de mim. Eu preciso lutar com todas as minhas forças. Eu preciso orar para Deus e clamar: Senhor, livra-me de todas as tentações. Senhor, me dá força para que eu consiga vencer todo o mal que tem dentro de mim, e assim eu me tornar um servo valoroso nas tuas mãos. Não quero mais viver, mas eu quero que tu viva em mim. Eu quero que a tua vontade seja implementada no meu viver. Eu quero que o teu reino esteja sobre a minha vida, não só sobre o mundo, mas sobre a minha vida, e que tu seja a majestade, que no trono do meu coração esteja sentado Jesus Cristo e o meu eu seja escorraçado dali. Isso que essa palavra quer dizer para nós. Obrigado pela presença de vocês, que vocês estiverem aqui junto conosco, ouvindo a palavra de Deus, que nós possamos botar em prática de verdade, que esses 7 motivos, que, como eu disse para vocês, procure na internet aí que vocês vão ter esse sermão, 7 motivos por que não orar o Pai Nosso. E aí nós vamos entender como é difícil nós orar o Pai Nosso, porque colocar em prática tudo isso que foi falado nesses 11 dias, não foi só o Pai Nosso, né? Nós falamos desde os 5 lá, que fala: quando vocês forem orar, façam isso, façam isso, façam isso, e aí nós explicamos tudo passo a passo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que amanhã nós entramos no último dia do mês de janeiro, que o mês de fevereiro entra de uma forma maravilhosa, que nós estejamos dispostos de verdade a colocar o reino de Deus em primeiro lugar no nosso viver e fazer a vontade dele. A semana que vem nós estamos de volta aqui. Essa semana já vai entrar, já vai começar, né? Começa já no mês de fevereiro. Então, acho que... Não, mas eu vou ver certinho. Eu acho que na terça-feira eu vou começar a colocar aquilo que eu prometi para vocês, dos estudos dos livros, né? A historinha dos livros. Então nós vamos começar. A ideia é que nós vamos colocar, são 36 livros, são 27, 66 livros, né? Mas aí 66 livros daria, não, mas são 27 do Novo Testamento e 36 do Velho Testamento. Dá 73, não dá? Eu estou fazendo aqui a Bíblia Católica. São 27, 29 e... Gente do céu, olha só. São 66. São 29 do Velho Testamento. 27 e 39. Isso. 27 e 39. 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Olha, botou lá. Foi exato. Veio no último tempo. Então nós vamos começar, nós vamos colocar, a ideia é que nós vamos colocar 2 por semana, um do velho e um do novo, para que a gente possa terminar em menos de um ano, a gente colocar toda a Bíblia, né? Então nós temos todos eles, e tem alguns que têm 2, né? Tem 2 estudos, então vai dar mais ou menos uns 80, eu acho que vai dar uns entre 75 e 80 vídeos. Nós vamos colocar toda essa semana. Nós vamos colocar, acho que terça-feira a gente já coloca o primeiro. Aí depois a gente vai colocar na página aí certinho como é que vai ser, qual é os dias que vai ser colocado esses vídeos. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo que vem nós estamos aqui, nós vamos falar a respeito do domingo que vem, Daniel 6, a respeito do Daniel na Cova dos Leões. Não perca, é maravilhoso esse estudo.
Que Deus abençoe. Vou pedir para Deus fazer uma oração e assim nós encerramos nosso culto de hoje. Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças, Pai, por esta oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma vez a Tua Palavra. Aprendendo de uma forma explicativa, de uma forma mais branda e fácil de entender aquilo que Tu tens para nos contar, Pai. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pela vida do nosso pastor, que tem se dedicado, estudado para passar para nós aquilo que Tu tens proposto no coração dele. Abençoa o restante desta semana que se iniciou hoje, que nós possamos buscar a Tua presença todos os dias, não só uma vez, não só na necessidade, mas todos os dias para estarmos mais perto de Ti, Pai. Nós te damos graças, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz e que Deus abençoe.